Boa noite, todos bem-vindos. A lição de hoje, a lição dessa noite, trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Bem-aventurados os aflitos. Antes de iniciar a lição, eu vou fazer uma rápida recapitulação, o que nós já vimos até aqui, o que já foi falado. E por quê? Kardec, antes de tudo, um professor, né? Então ele tinha uma maneira de explicar, uma forma de pensar, de uma maneira didática. Ele trabalha de uma metodologia que faz com que a gente vá construindo esse conhecimento, todo esse entendimento do que é toda a doutrina. Então nós vimos, hoje é a lição número 5, e nós tivemos aqui na primeira lição, não vim destruir a lei. Então primeiro ele apresenta Jesus, apresenta a ideia do Evangelho, apresenta todo um conceito de que o que vem do passado, o que vem lá dos primórdios quem é Deus, o que é Deus e toda essa construção do entendimento da fé e da religião. Então ele vem trabalhando isso, afirmando, olha, está aqui. Jesus fala, eu não vim mudar a lei, eu vim fazê-la cumprir a lei. Depois, o meu reino não é deste mundo. Então aqui é uma fala de Jesus que ele vai nos explicar que ele veio de outro lugar para cá, né? Depois há muitas moradas na casa do Senhor. Então já nos deixa mais claro ainda que nós estamos em um planeta dentro de vários outros planetas do universo, com outras formas de vida, outros habitats aí, né? E ninguém pode ver o reino de Deus a não ser se nascer de novo. Então ele aponta aqui que existe uma questão futura, não é só passado e presente. O interessante dessa construção é que estabelece um código já para a gente de entendimento, que nós temos o nosso hoje, o ontem e o amanhã. É o presente, o passado e o futuro. E dentro desse contexto de presente, passado e futuro, nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Qual é o nosso papel como humanidade no planeta Terra? O que nós temos que fazer aqui? Qual é o nosso desenvolvimento? O que nós precisamos trabalhar? Nessa lição, tem algumas indagações assim, que eu fui pensando. Uma delas é, se buscamos a felicidade, nós buscamos a felicidade. Se o futuro promete essa felicidade, como ele já vem dizendo, por que então sofremos? Aqui está a questão. E ainda perguntamos, Deus é justo dentro desse sofrimento? Tantas coisas que a gente vê. Então são indagações que estão contidas nesse capítulo. É um capítulo bem grande e que vale a pena ler, reler e até fazer um paralelo da lição com as instruções dos Espíritos, porque eles vão esclarecendo cada uma desses pontos. Primeiro nós vamos falar da justiça das aflições, depois das causas atuais das aflições, as causas anteriores, o esquecimento do passado, os motivos de resignação e por aí vai. Bom, se nós temos aqui o entendimento de que Deus existe, ponto final, que nós temos um passado e uma vida futura, o nosso papel aqui é de estudo, de aprendizado, de colher ensinamentos e melhorar. Melhorar para quê? Para que na nossa vida futura a gente tenha uma melhora desse nosso ser. E esse ser, ele foi criado lá atrás, puro, ignorante, limpo de tudo. E à medida que nós vamos evoluindo, que vai nessa escalada, nós vamos aprendendo, vamos convivendo com os demais, vamos tendo vida em grupo,
vamos aprendendo com alguns, vamos divergindo de outros, vamos criando afinidades, mas também nós vamos criando inimizades, vamos criando problemas e vamos construindo. E a cada momento da nossa vida, nós vamos colocando na nossa malinha da vida problemáticas ou soluções que vão nos ajudar ou nos atrapalhar no nosso caminhar. A nossa vida hoje é o nosso ontem. O nosso presente é um resultado do nosso passado. O que nós vivemos hoje são atitudes, são comportamentos, são pensamentos, são ideias, são problemáticas que nós trabalhamos lá atrás. E o nosso futuro está ligado ao nosso hoje. Então o nosso hoje no futuro vai ser o passado. Então o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos construindo hoje para o nosso futuro? E nessa lição ele deixa muito claro uma ideia de que o nosso planeta aqui, o nosso momento, não é um momento de felicidade. E eu acho interessante que ele coloca essa lição de bem-aventurados os aflitos, ou seja, quem são os bem-aventurados? Como ele fala aqui, os felizes, os abençoados. E a aflição, o sofrimento, a dor. Bem-aventurados, né? Ou seja, felizes aqueles que sofrem. É meio estranho isso, né? Então, para ser feliz, eu preciso sofrer. E todo mundo é bem-aventurado como aflito? Não, não é. Não é. Quem é esse bem-aventurado? Quem é esse que sofre as tribulações, as vicissitudes da vida? E ele é um bem-aventurado, ele é considerado um bem-aventurado, porque ele teve um despertar do que ele precisa desenvolver, do que ele precisa modificar, do que ele precisa se melhorar. Então o nosso trabalho aqui, o nosso dever é de uma mudança interior, de uma mudança comportamental, uma mudança de pensamento, uma mudança de convívio com as pessoas, para que a gente possa ir se harmonizando, se equilibrando, se reestruturando para essa melhora no nosso próximo estágio, a gente levar coisas boas daqui e não coisas negativas daqui. Então tudo é sempre uma construção. Nós estamos aqui hoje, mas quantas que nós já passamos? Então nós temos já estabelecido essa ideia de que nós temos várias encarnações, várias vidas, são as múltiplas, né, reencarnações, a pluralidade das existências que nós vamos vindo toda vez. Essa lição é como eu acho que um exemplo assim muito tranquilo para mim de entendimento disso, espero que seja para vocês, é a escola. Quando nós entramos numa escola para estudar e quando nós vamos passando de ano, à medida que nós estudamos o primeiro ano, a gente está aprendendo a fazer aquela bolinha com uma virgulazinha que vai virar letra A, daqui a pouco a gente já está escrevendo o nome, daqui a pouco a gente está formando uma frase, daqui a pouco a gente está lendo um livro. Essa é uma construção. À medida que nós vamos avançando nesse conhecimento, vão chegando para a gente problemáticas que são as provas do semestre, as provas do bimestre, que vão buscar em nós o que nós aprendemos dessa lição. E no final do ano, se nós fomos bem, nós passamos de ano. Se nós não fomos bem, nós vamos repetir. Às vezes a gente vai para o outro ano e carrega aquela DP. Quem já passou pela faculdade sabe disso. A gente carrega sempre umas 2, 3 DPs. E o que é essa matéria de dependência que a gente leva do ano anterior? É pesada, porque fora toda aquela lição que nós temos, todo aquele estudo novo daquele período, ainda temos que reestudar do ano anterior. E assim sucessivamente. A nossa vida é muito semelhante a isso. A nossa vida é essa construção do conhecimento, é essa absorção do que de todo esse aprendizado,
e que aos poucos nós vamos passando por essas chamadas. Às vezes é uma chamada oral, às vezes é uma prova mais intensa, às vezes é algo bem dolorido na nossa vida, para ver se realmente a gente aprendeu aquela lição. E é nesse momento que a gente vai entender se aprendeu ou não. Se não aprendeu, vai passar de novo. E o interessante, um amigo meu, ele sempre falava, eu tenho uma frase guardada de adolescente, ele era professor, ele dizia, aprenda com a vida, porque a vida, ela sempre cobra. E se ela cobrar e você não tiver a lição na ponta da língua, ela vai ser dura com você. E aí você vai novamente passar por essa cobrança. Não foi bem, ela vai ser mais dura com você. E cada vez a vida vai impor de uma forma mais pesada, até que você prove para a vida que você aprendeu aquela lição e ela não vai mais tomar aquela lição. Vamos para a próxima. É assim o nosso viver. E esse texto todo, ele traz justamente essa reflexão. Dentre essas ideias todas, nós temos um entendimento de que a paciência e a resignação são pontos chaves, são elementos chaves para que a gente possa desenvolver esse entendimento. Nas aflições da vida, nos momentos que nós passamos por uma problemática séria, nós nos desesperamos, reclamamos, choramos, murmuramos, nos queixamos o tempo todo. Enquanto nós estivermos presos a isso, nós não estamos exercitando esse aprendizado. É importante que a gente tenha a paciência. Tudo passa. Isso também vai passar. Não temos essa frase? Bem conhecida, né? E, à medida que ela vai passando, que é a paciência, as coisas vão se aliviando. Algumas não passam e a gente tem que aprender a conviver com elas. São dores maiores, são dores mais pesadas. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, a fé no futuro, trazida por Jesus, é a ideia que nós entendemos do Consolador, que é o próximo capítulo, nós vamos ver na semana que vem. Então, o interessante é que ele explica tudo, quem é, o que ele está fazendo, o que Jesus está fazendo aqui, o que ele veio falar com a gente, explicou que existem vários lugares no universo, que a gente está nesse planeta e a gente está nesse planeta com uma função. Ninguém veio aqui para tirar férias, ninguém veio aqui para se divertir. Aqui não é Porto de Galinhas, não é férias de final de ano. Aqui nós viemos para um trabalho árduo, um trabalho de melhoria de cada um. Nenhum de nós está isento disso. Então nós nunca vamos ser felizes. Nós temos pinceladas de felicidade. Essa felicidade que nós momentaneamente vivemos, é uma demonstração, é uma degustação do que nos espera lá na frente. Então nós temos isso, temos momentos felizes, mas essa felicidade plena, vamos tirar o cavalinho da chuva, ninguém vai ter aqui. Infelizmente não. Então o Kardec, ele vem com essa lição e já dá uma bela centrada na gente. Olha, é isso. Por quê? A partir daqui, ele vai trazer a palavra. Então, o que Jesus vai nos dizer a partir desse entendimento? Se nós estamos aqui com esse compromisso, aonde Jesus entra para nos auxiliar? E aí, o desenrolar do Evangelho é justamente todas as lições que nos auxiliarão a construir esse bem viver, esse bem sofrer. Tem até uma lição que diz aqui, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, como nós encaramos a nossa vida, as nossas vicissitudes e como ela se desenvolve no nosso caminho, segundo o nosso avanço, nosso entendimento, tanto intelectual quanto moral. E este livro, principalmente, ele trabalha a moralidade do espírito, é toda a parte moral. Então é uma construção, e é nosso dever como cristão, é nosso dever como espírita, é nosso dever como ser humano de se auto-melhorar. Nos melhorando, tudo à nossa volta
vai se melhorando. Nas causas atuais das aflições, que é um primeiro tópico, quer dizer, é o que vem na sequência, ele vai tratar das nossas aflições atuais. Tem uma historinha bonitinha de um menino que ele era terrível, terrível. Ele brigava, ele batia, ele machucava, ele era um menino, aqueles meninos ruins. Um dia ele chegou em casa e o pai dele, a gente vai esperar, o pai vai punir, né? O pai dele pegou e falou, vem cá, vou fazer um negócio. Porque ele chegava ainda nervoso, irritado, né? Vamos lá no fundo. No fundo da casa tinha um quintal e tinha um cercado. E nesse cercado tinha umas madeiras. E o pai vira e fala assim, nós vamos combinar o seguinte, todas as vezes que você fizer algo de mal, algo de ruim, que machucar alguém, você vai chegar aqui em casa e vai colocar um prego naquele cercado. E deu para ele um pacote de prego. O menino ficou revoltado. Mas o pai não brigou, não esbravejou, não fez nada. Ele fez um trato com essa criança. Ok. No primeiro dia, o menino colocou mais de 20 pregos na cerca. E todo dia ele ia lá e colocava mais prego. Mas à medida que ele ia colocando prego, ele chegava tão nervoso que ele também se machucava. Ele martelava o dedo, ele martelava a mão, ele estava tudo roxo. Porque ele também se machucava. Os dias foram passando, as semanas foram passando e ele começou a diminuir de colocar os pregos. Porque ele foi percebendo que aquilo estava machucando tanto a ele também, que era melhor que ele evitasse. E ele foi parando de fazer isso. Um dia chegou que ele chamou o pai dele e falou, pai, não preguei mais nenhum prego na cerca. Ele falou, que bom, filho. Então a partir de hoje, toda boa obra que você fizer, toda pessoa que você ajudar, não importa. Se vê uma velhinha cruzando a rua, você vai ajudar. Se você vê uma pessoa que está caída no chão, você vai ajudar a levantar. Se alguém te pedir uma informação, vai. E assim, você vai chegar lá e vai tirar esse prego da cerca. E assim o menino fez. Todo dia ele chegava e ia tirando. E ele tirou todos os pregos. E o menino estava todo feliz, todo orgulhoso e chamou o pai. Olha, pai, não tem mais nenhum prego na cerca. Aí o pai dele falou assim, que bom. Agora vem cá, vamos dar uma olhada como é que ficou a cerca? Tá vendo que ela está toda cheia de furos? Tem furos que são tão profundos que a gente está enxergando o outro lado. Cada prego desse que você colocou é alguém que você magoou, é alguém que você machucou. Alguns tão profundamente que por mais que você peça desculpa, você não vai mudar isso. E aí então o menino entendeu a lição. Causas atuais das aflições. É justamente isso. O que nós fazemos da nossa vida são essas indagações. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu faço para mim? O que eu faço para o outro? Como é? Nós convivemos, o tempo todo nós estamos em comunhão com outras pessoas. Em casa, no trabalho, no trajeto, o vizinho, aqui. Nós estamos sempre, é uma vida em comunidade. E o que nós fazemos em relação ao outro diz muito sobre nós e o que isso vai nos comprometer. Então, cuidar dos nossos pregos, para que eles não fiquem no lugar errado, que a gente não bata esses pregos tão fundos. Então é uma palavra, é uma atitude, é um gesto, é uma agressão física. Tudo isso são atitudes que levam o indivíduo a uma prática que, na consequência, ele vai ter que arcar com as consequências disso. Ele até diz aqui que, assim, consequências naturais do caráter da conduta daqueles que sofrem: imprevidência, uma falta de planejamento, né, da vida, o orgulho, a ambição, a falta de ordem ou a desorganização, a falta de o medo, né, o medo, o melindre, que é essa falta de perseverança, o mau comportamento,
a falta de limite dos desejos, daquilo que nós queremos. Tudo isso e muito mais são questões que nós vamos expondo com nossas atitudes, e isso vai atingindo ao outro. E chega uma hora que isso começa a ser cobrado. Lembra o tanto que você era orgulhoso? Então agora você vai arcar com isso também. As pessoas vão te tratar com indiferença. Aí nós pensamos, isso é um castigo de Deus? Isso é uma imposição do alto? Não, não existe o castigo divino. Deus é justo e bom. Deus, ele dá ao ser humano, dá ao homem a condição da escolha. Então, o que nós fazemos e o que nós recebemos é reflexo das nossas próprias escolhas. Quem planta melancia, come melancia. É bem esse. Então, as nossas aflições, nós devemos às nossas próprias atitudes. E quando nós reconhecemos isso, nós entramos na chave do negócio. Quando nós reconhecemos, nós derrubamos aquela palavrinha, aquela atitude, aquele pensamento chamado orgulho. É difícil, porque a gente nunca reconhece na gente. A gente vê no outro. Os defeitos do outro a gente lista, os nossos nunca. Acho que o nosso quarto, a nossa casa tinha que ser toda a parede de espelho, para a gente acordar todos os dias e se olhar o dia inteiro, de todos os lados, todos os ângulos, porque nós não enxergamos os nossos erros, os nossos problemas, as nossas falhas. Nós vemos do outro, não vemos as nossas. E a maioria, eu diria quase que na sua totalidade, a causa está aqui. Nós provocamos o problema do outro. Ah, mas o outro virou a cara para mim, você deu bom dia para ele? A gente vê isso no dia a dia. Quem mora em apartamento sabe. Você entra no elevador, bom dia. A pessoa está lá assim, ela não olha para sua cara. Aí você e a outra pessoa fala, nossa, que pessoa mais mal, dá um bom dia tão áspero e não vou cumprimentar mesmo. Então começa umas coisas assim que não fazem sentido, né? Enfim, joguei aleatório. Então, tudo isso, quando nós temos esse reconhecimento, quando nós temos essa humildade em perceber que nós estamos aí falhos com isso, nós aproveitamos isso e vamos trabalhar, ou seja, são as oportunidades. E essas oportunidades, elas vão aparecendo, então é importante que a gente esteja sempre atento a elas. Gente, é tanta coisa, o tempo está passando tão rápido. Vamos lá, vou pular agora um pouquinho para as causas anteriores das aflições. Então, as atuais, nós estamos aqui já um pouco mais alinhados. Tem um fator ainda das aflições de agora. Deus vê o nosso progresso? Ó, Ele vê. Ele não deixa impune nenhum desvio. Ele não tem uma só falha, uma só falta que Ele não veja, e que as consequências serão forçosas e inevitáveis. Mas o homem que é punido, ele é punido sempre pelos seus próprios erros. E os sofrimentos são advertências de que ele andou mal. Mas, a partir do momento que ele começa a mudar, a partir do momento que ele começa a se melhorar, a partir do momento que ele se modifica, é o menininho, ele deixou de fazer o mal, ele começa a fazer o bem, ele começa a tirar os pregos. Deus está vendo isso também. E Ele também vai dando oportunidades, vai dando chances para que a gente possa melhorar. E onde estão as nossas melhorias? Na ajuda ao próximo, no abraço do Evangelho, nesse entendimento religioso cristão, no entendimento que a vida não acaba e que essas oportunidades são importantes para o nosso crescimento. Então é abraçar isso. É uma luta constante, é diária. Eu diria que é minuto a minuto, até dormindo.
Até dormindo, porque enquanto a gente dorme, os nossos pensamentos continuam trabalhando e as coisas continuam maquinando. Então a gente vai modificando isso. Nas causas anteriores da aflição, nós temos assim o que nós trazemos do passado, que é a grande preocupação. Tanta gente eu escuto fala assim: mas isso daqui é da vida passada. Isso aqui é da... Como pode, né, a gente afirmar tanto que isso é da vida passada? Será? Uma vez eu escutei em uma palestra uma pessoa falando assim: não se preocupe com a vida passada, a gente já tem o suficiente na vida presente. A gente já cria uma série de problemas aqui. Deixa de lá. O de lá é pequenininho perto do que a gente está criando aqui. Mas a gente se preocupa com o de lá e fica: mas é coisa do passado. Se é coisa do passado, observa. Porque Deus é muito sábio. Ele apaga, que até a próxima lição, que é o esquecimento do passado, que eu acho que está muito perto disso aqui. Que assim, nós não temos lembrança do nosso passado. Alguns vão, procura, faz regressão, tem mil coisas aí para procurar entender o que foi, né? E todo mundo foi o chefe da guarda, foi o rei, foi a princesa, né? Foi o general. Ninguém foi o faxineiro, o assessorista, né? O motorista do ônibus. Ninguém foi, o cobrador, ninguém foi. Sempre o papel lá em cima. Não importa. O que importa é que nós temos um esquecimento desse passado. Se a gente esquece esse passado, e ele é tão importante para a gente recuperar isso agora, porque o que nós fizemos nessa vida, a gente lembra. Começa a futucar aí. O que eu fiz semana passada para a pessoa que hoje não está olhando para mim? Acho que aquela palavra que eu falei, né, tô correndo aqui. Aquela palavra que eu falei não foi legal, vou lá e me desculpo com ela. Mas e quando é uma coisa anterior? É de outra vida? A gente não tem como saber, mas Deus é muito perspicaz. O que ele faz? Ele nos dá a consciência e o instinto. Através da consciência, do entendimento, do conhecimento, a gente se torna mais existir. Estamos mais aqui, vivos, somos seres pensantes. E o instinto é esse entendimento que está acima da razão. O instinto é esse sentimento, acima da razão é a intuição. O instinto é esse sentimento mais basal que faz com que a gente perceba as coisas que acontecem. Então assim, eu sou muito orgulhoso, existe uma vaidade, a gente começar a se reconhecer, eu sou muito ambicioso. Isso são resquícios de uma vida anterior. Então se eu começo a ver que isso é algo muito acentuado, eu preciso modificar justamente isso. É aí. Eu sou a pessoa orgulhosa, é no orgulho que eu vou ter que ser trabalhado. E a vida vai mostrando, gente. É impressionante. Se vocês começarem a analisar qual é o ponto que se repete na vida de vocês o tempo todo, vira e mexe acontece um fato igualzinho ao anterior. E se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Você fica: por que tanto repete? Por que eu estou com tanta patinando tanto nisso? Observe. Será que você não está... É justamente onde você precisa trabalhar para modificar? E aí a gente busca essa melhora. Para enfrentar as tribulações, paciência e resignação, a gente já falou. Acreditar na justiça divina. Deus é justo e bom. Entender que sofrer é parte da purificação e do progresso moral. Agora, nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. É o modo como nós entendemos e como nós lidamos com essa situação. O bem sofrer é esse papel da resignação, é entender que aquilo está acontecendo para o meu bem, para o meu crescimento, para me levar adiante, para que eu modifique, para que eu me transforme. Os espíritos... Não é isso. Esquecimento do passado. Tem um roteirinho aqui. Espera aí que está terminando. A música está tocando. Então Deus nos concede a consciência, o instinto e tira o que poderia nos prejudicar. Então muitas vezes
existem coisas que acontecem na nossa vida, aliás, que não acontecem na nossa vida e que a gente fica lamentando. Mas será que se aquilo tivesse acontecido, não seria pior? Desde um ônibus que a gente vai pegar o ônibus e perder o ônibus e está atrasado e o outro não vem, você não chega no lugar. Como é que é isso? Eu tenho uma amiga que ela atrasou o metrô dela em Nova York no dia do 11 de setembro. E ela estava indo para onde? Exatamente para as Torres. Ela tinha um café da manhã marcado com uma amiga dela. E ela perdeu o trem que ia para lá. E quando ela pegou o outro trem, já toda atrasada, porque nova-iorquino não atrasa um segundo no relógio, ela estava desesperada, o trem parou no meio, todo mundo teve que voltar pelos trilhos e ela desesperada, porque ela tinha um horário marcado com a amiga. Quando ela saiu do outro lado, ela viu as torres em chamas. Então, assim, às vezes as coisas são tiradas da gente e a gente fica esbravejando que perdeu. E assim tudo. E assim tudo. Por que a gente não ganha na loteria? Porque não é para ganhar. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? E veja, tem gente que ganha e perde tudo. E aí ainda assume um compromisso péssimo para a vida futura. Ele não soube usar o dinheiro. E aí na vida futura ele tem uma consequência, que é a consequência de passar pelas privações. Que é como nós temos hoje, muitos casos assim, que são aflições do passado. São milhões de exemplos, tá? Bom, gente, eu paro por aqui, porque é de fato um capítulo bem grande, mas eu acho que no geral aqui, na totalidade, eu consegui passar. Consegui? Consegui. Passar a ideia dessa lição que Kardec nos traz, que é muito preciosa. Para complementar isso, eu sugiro que vocês leiam um capítulo inteiro. É um capítulo grande, mas é um capítulo que merece ser lido, porque ele vai nos preparar para o que vem na sequência do Evangelho. Por isso ele foi colocado já logo no início. É para que a gente faça uma reflexão do nosso papel como ser humano, do nosso papel aqui na Terra, encarnado nesse momento, nesse resort maravilhoso chamado Terra, que ninguém está a passeio. A gente está trabalhando para o nosso crescimento, para a nossa evolução futura, para o nosso bem viver. E a nossa felicidade está lá adiante. Então cabe a nós o hoje, nos melhorarmos, para no próximo ano a gente passar de ano, não carregar nenhuma DP, ou se carregar uma DP, uma coisa mais leve, e limpando e amenizando isso até a gente chegar nessa plenitude. Porque o objetivo de nós enquanto espíritos é a iluminação. Hoje nós estamos aqui nesse planeta chamado dor e sofrimento, né? Mas ele já passa por um novo momento, que é o momento da resignação, para se transformar num mundo de felicidade. E é um planeta tão bonito, né? Eu quero voltar nele, mas com ele legal. Mas eu também tenho que estar legal, senão eu não volto. Mas eu não ir para um igual a esse aqui também vai ser dureza, né? Então vamos trabalhar a nossa melhora total, tá? Sorrir mais, buscar a felicidade. Acho que a gente tem que buscar a felicidade, sim. Não é o sofrimento de lamentação, não. É buscar a felicidade e entender as dores de uma maneira amena, seja ela qual for, de uma forma suave, branda, para nós mesmos. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos ouvir a palavra do nosso amigo espiritual, que vai nos trazer o acalento do nosso espírito. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite.
nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos que estamos pelo aprendizado que sempre recebemos nos Evangelhos de Jesus. A doutrina dos Espíritos é a doutrina que nos acalenta, nos dá a esperança do nosso futuro. É a certeza de que essa vida material, ela passa, mas a vida espiritual segue sempre em frente. Nós não regredimos, não voltamos. É por isso que o passado deve sempre ser deixado de lado. Mas o presente, com a certeza do futuro, nos acalenta. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso poder mentalizar a doce figura do nosso Mestre Jesus, falando para todos aqueles aflitos, sofredores, que foram chegando, sentando no chão ou em algum lugar, para ouvir Jesus. O sermão das boas aventuranças é o mais lindo, é o mais completo. Um sermão que atravessou séculos. E o nosso entendimento a respeito de cada frase, de cada palavra, é sempre atual. Tudo que Jesus nos ensinou pode ser aplicado hoje e sempre. Somos todos bem-aventurados. Todos. E quando não entendemos o que somos, o que estamos fazendo aqui neste planeta, não se aflijam, não nos aflijamos por isso. Tudo tem o tempo certo, o momento certo, a palavra certa que acalenta. Sempre podemos aprender até com aquele irmão, aquela irmã mais simples. Quantos de nós já aprendemos com analfabetos? Quantos nós já aprendemos com aquela senhorinha que nos dá um bom dia, com um sorriso, ela mal conseguindo caminhar? É um acalamento, é uma esperança neste planeta, nessas pessoas humanas. Ah, vocês podem estar pensando, mas você está falando do quê? Da vida. A vida não é só essa que enxergamos aqui, quando estamos caminhando, conversando, nos alimentando, trabalhando, muitas vezes sofrendo dores, muitas vezes angustiados, precisando de um acalento. Nós, desencarnados, também precisamos. Não nos afastamos aqui do planeta, queridos irmãos. Estamos em outro plano. Mas não é assim tão distante como o céu que muitos imaginam. Esse céu azul, ora nublado,
ora com chuva, ora com sol. Não, tudo isso está tudo aqui neste planeta. Aí nos deparamos com a verdadeira aula que tivemos hoje dessa noite e começamos a entender ainda mais e mais e mais essa doutrina maravilhosa, essa terceira revelação que Jesus nos prometeu e que tivemos a felicidade de conhecer. Bem-aventurados somos todos nós, todos nós, que temos este presente prometido por Jesus, o nosso Mestre, e que estamos abraçando, às vezes com tropeços, às vezes com dores, às vezes com alegria, muita alegria, mesmo que momentânea. Agradecemos. Obrigado, Jesus, amado Mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas. Os seus ensinamentos estão atravessando séculos e séculos e poderão atravessar ainda muitos outros séculos e milênios, porque são para sempre em nossos corações. Estaremos sempre aprendendo, crescendo, evoluindo, até chegarmos naquele ponto que podemos chamar de evolução quase total. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, querido amigo, por essas palavras tão amorosas, tão singelas, que nos traz a calma, a paz interior, nos abraça. Muito obrigado. Esteja sempre conosco. E agora vamos doar um pouquinho do nosso melhor. Doar um pouco não, doemos muito, de tudo de bom que temos, de amor, de alegria, de bem viver, desejando ao próximo, através de vibrações que são levadas pelos amigos da espiritualidade a todos os rincões da Terra. Vibremos pela humanidade que está em dor, que passa pela guerra, pela fome, pela miséria. Vibremos pelos dirigentes, pelos governantes de todos os países, de todas as nações, para que sejam envolvidas por este amor e que possam florescer em seus corações a paz, a compreensão, a misericórdia. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pela nossa família, pelos nossos irmãos. Vibremos por essa casa de luz, por estes amigos aqui presentes da espiritualidade, que nos auxiliam, que nos abraçam, que nos acalentam. E humildemente, Senhor, pedimos para que deite vossa mão sobre nossas cabeças, nos iluminando, nos abençoando. Deus misericordioso,
tenha compaixão de todos nós, que sejamos abraçados, que possamos retornar aos nossos lares repletos deste magnífico amor que estamos recebendo agora. E através das palavras deixadas pelo Mestre amado Jesus, encerramos esta reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o poder, o reino e a glória, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos todos em paz. Que o Mestre amado Jesus nos acompanhe, nos abençoe até os nossos lares. Obrigado.